Bom, boa noite a todos. Gostaria de inicialmente agradecer a gentileza do tempo dispensado aqui pelo doutor Rodrigo, que é o defensor-geral do Estado, doutora Thaisa, coordenadora da Saúde Pública na Defensoria, dizer da nossa alegria em poder, de forma presencial, estarmos compartilhando aqui esse momento. Doutora Thaisa, muito antes de eu estar aqui na presidência, a gente já a conhecia, porque está sempre em prol da saúde pública, se colocando, então a gente nutre essa admiração já, embora sem o contato pessoal ainda, mas a Defensoria tem sido parceira do CREMERGE, a exemplo também do Ministério Público do Trabalho, enfim, cada qual com a sua responsabilidade, seguindo dentro das missões que lhes são atribuídas, mas em colaboração, que é dessa forma que a gente entende que o resultado pode ser melhor, né? Então, além do agradecimento pela presença no evento, o agradecimento da nossa autarquia por esse trabalho em conjunto, enfim, algumas situações demandadas pela Defensoria, outras que o CREMERGE solicita, enfim, essa ajuda em alguns momentos. Eu acho que é dessa forma que a gente vai estar almejando resultados melhores, claro, para os profissionais de saúde, para a classe média, mas principalmente para a nossa sociedade, né? Esse é o objetivo comum das instituições e a gente os reitera sempre que possível. Então, muito obrigado, doutor Rodrigo, pela presença, muito obrigado, doutora Thaisa. Tenho certeza que nós teremos aqui uma tarde e noite profícua em termos de conhecimento. A gente precisa e necessita entender bem como é que funciona a Defensoria, enfim, e a gente entende que esse é um momento oportuno, em função até do que a gente tem vivido, né, nesses últimos meses aí. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Rodrigo e para a doutora Thaisa, para a gente poder aproveitar aqui da oportunidade dessa troca. Doutor Rodrigo, por favor. Boa noite ao presidente, doutor Walter Ventura. É um grande prazer a gente poder sentar aqui e fazer esse diálogo de uma instituição do sistema de justiça destinada à atuação, a garantir acesso à justiça à população vulnerável e hipossuficiente, com uma instituição tão tradicional, tão importante, que é o Conselho Regional de Medicina. Queria saudar muito aqui amigo e que a vida nos fez nos reencontrar aqui nessa atuação institucional, doutor Lucas, procurador-chefe do CREMERGE, e a Thaisa, essa incrível defensora pública que desbrava a nossa atuação na área de saúde pública. É muito importante saudar uma parceria histórica que a Defensoria tem com o CREMERGE, zelando pelo direito à saúde da população. Foram várias vistorias realizadas conjuntamente, muitas vezes também judicialmente, no mesmo campo, no mesmo polo ativo. Enfim, é muito importante que o sistema de justiça se abra para outras instituições, para outros campos do conhecimento, e aqui especificamente é uma instituição como o CREMERGE. O desafio, e aqui saudando os médicos, primeiro, o enorme orgulho que eu, não como defensor, mas como cidadão, tenho da classe médica, especialmente nesse momento em que talvez seja a maior tragédia que a nossa geração esteja vivendo, e a gente depende desses profissionais corajosos que muitas vezes, com muita dificuldade, e aí falo em relação aos médicos, porque a gente está falando aqui com o CREMERGE, mas aqui se estende a todos os profissionais de saúde, estão lá na linha de frente, não têm direito a trabalho remoto, como boa parte dos profissionais têm, estão lá garantindo e salvando muitas vidas. Então, a minha primeira palavra é de muito agradecimento, reconhecimento
não como defensor geral, mas principalmente como cidadão e que acompanha o drama que o Brasil, especialmente o estado do Rio de Janeiro, vem vivendo durante a pandemia. A atuação eu posso marcar que uma atuação mais organizada da Defensoria na área de saúde pública ela é nova. Historicamente, a Defensoria atuava individualmente, cada defensor no seu órgão de atuação, nas comarcas, ajuizavam demandas individuais na busca de uma internação, de um medicamento, enfim, de um exame, e aí olhando muito a questão da saúde pública e também na questão da saúde suplementar na área de defesa do consumidor, na discussão de um contrato, da carência. E ela começa a se estruturar com uma política institucional de acesso à justiça em 2015, e a principal responsável vai poder falar um pouco dessa experiência que é a Thaisa. A Thaisa está fazendo 10 anos aqui na Defensoria, ela atuou muito tempo no plantão noturno. Eu atuei no plantão noturno quando ele foi criado, no primeiro mês, lá em 2002, quando o tema do plantão noturno era saúde suplementar, se discutia só plano de saúde, não havia demanda em termos de saúde pública. E aí a Thaisa coordenou e ficou muito tempo no plantão noturno e conseguiu estruturar um processo de coleta de dados mostrando que a regulação da saúde passava muito pelo plantão noturno, o caos e o drama da saúde pública da população vulnerável desaguava no plantão noturno, e ela ali, em 2013, 2014, se destacou com essa estruturação de dados, uma atuação muito inovadora na Defensoria, que é o litígio baseado em dados, enfim, a discussão de política pública para interferir e evitar a judicialização. E quando nós chegamos aqui em 2015, o defensor-geral era o André, eu era o subdefensor público-geral, a Thaisa foi convidada para fundar a coordenação de saúde da Defensoria e passar a atuar de forma mais estruturada. E nesse tempo, e a gente está fazendo aí, esse ano, 5 anos da coordenação de saúde, né, Thaisa? É digamos, a nossa efeméride da coordenação de saúde, nessa atuação coordenada, eu posso confirmar que houve muitos avanços nessa área, seja na expansão das câmaras de resolução de litígio de saúde. A Thaisa vai poder trazer um dado, mas desde 2015 nós estamos num caminho de reduzir a judicialização, fazendo convênio com os municípios, buscando a resolução extrajudicial para reduzir o número de demandas que assolam o judiciário e também sobrecarregam o defensor público, e com êxito muito grande. Por exemplo, esse dado é o mais marcante, ficou muito fixado em Campos do Goytacazes, por exemplo, houve uma redução em determinado período de 70% das ações judiciais. E paralelo a isso, a essa estruturação de uma atuação extrajudicial, houve um grande desenvolvimento da atuação coletiva, e eu posso dizer que um dos grandes destaques da Defensoria na atuação na pandemia foi coordenada pela Thaisa. São inúmeras ações coletivas ajuizadas em face no município, na busca de transparência, na busca para impulsionar os municípios a realizarem planos de contingência, atuação aqui em relação aos hospitais de campanha, e aqui hoje a Defensoria sai fruto dessa atuação muito marcante da coletiva da Defensoria em vários municípios, enfim, porque a gente consegue perceber uma total descoordenação da União, dos estados e dos municípios. A gente vai dar um passo mais além a partir de amanhã e vamos criar novos núcleos de atuação coletiva em todos os estados, abrangendo novas reuniões, mais 5 regiões, mais 5 novos núcleos de atuação coletiva, fruto do amadurecimento desse trabalho, especialmente durante a pandemia. Paralelo a isso, a Thaisa também, junto com a nossa diretoria de pesquisa, produziu uma série de dados impactantes sobre o número de mortes que ocorrem diariamente no plantão noturno por conta do descumprimento das ações judiciais, das decisões judiciais na área de saúde pública. Enfim, essa é a minha primeira abordagem, está aberto aqui ao diálogo. Quis mostrar um pouquinho dessa história recente da Defensoria, e a Thaisa com certeza vai trazer mais detalhes
porque ela é a principal protagonista dessa história de 5 anos. Doutor Rodrigo, primeiro agradecer, é sempre bom encontrar um amigo, encontrar a doutora Thaisa também, outra amiga, ainda mais contribuindo para a sociedade como a Defensoria tem contribuído. Eu saúdo também a todos os médicos e já o cumprimentando em nome de todos os defensores e cumprimentando a doutora Thaisa e mostrar o quanto foi importante para a atuação na saúde pública essa criação do núcleo, o qual a Thaisa é a coordenadora, e o quanto isso é importante essa mediação que o senhor falou agora. Então, na gestão, Rodrigo, que você vem capitaneando aí na Defensoria, o resultado para os defensores é muito claro e esse resultado fica ainda mais transparente para a sociedade, porque é uma justiça com mais eficiência, com mais estratégia processual e de forma mais coordenada. E então o CREMERGE, eu já sabia do trabalho que a Defensoria realizava, mas o CREMERGE encampou essa parceria para que nós pudéssemos, de forma estrutural, atender a toda a assistência médica, a toda o Rio de Janeiro, de forma geral, com a doutora Thaisa, que vai poder nos explicar isso de uma forma muito mais profícua do que a minha aqui, mas só iniciando e agradecendo muito a presença dos senhores, porque isso nos enriquece muito. Bom, olá a todos, uma boa noite. Eu queria mais uma vez agradecer muito o convite, né, para participar de mais um evento nessa casa, que eu já tenho como se fosse assim, uma parte, né, da minha casa, porque frequento há muitos anos já e me sinto muito bem acolhida por todos, né, por todos que passam por aí, que estão na presidência, na fiscalização, enfim, todos os setores. Então é um enorme prazer estar aqui. Também, né, saudar os médicos, dizer que eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou meio médica também, meio profissional do direito, né? Eu tenho uma irmã que é médica, eu tenho uma mãe que é psicóloga, psicanalista, né? Meu pai não é da área médica, meu pai é economista, para vocês verem. E eu sempre tive uma admiração muito forte pela medicina, até por conta da minha história muito próxima, né, da minha família, e eu ia fazer uma faculdade de medicina, em cima da hora eu desisti, aí fui fazer direito, porque eu gostava da política, né? Política no sentido, né, mais social da palavra, e acabei fazendo direito e acabei parando, né, no direito da saúde, né? Acabei parando fazendo o que eu gosto. Então, eu gosto muito do que eu faço, realmente, e queria muito parabenizar os médicos, como o doutor Rodrigo falou, porque a gente visita as unidades de saúde, a gente sabe as condições precárias de trabalho, a pressão com que eles trabalham. Eles não têm muitas escolhas, né? Ou então as escolhas são trágicas, né? As escolhas de escolher quem morre, quem vive. E isso é um dilema que eu não conseguiria lidar no meu dia a dia. Então, assim, eu dou todas as homenagens para os médicos pelo que eles vêm lutando nessa pandemia. Bom, a nossa parceria aqui, né, é muito antiga, né? O doutor Rodrigo adiantou um pouquinho do papel que a Defensoria Pública tem hoje na tutela coletiva da saúde. Na tutela individual, nós temos mais de 600 convênios, mais de 16 convênios com os municípios, sempre, né, com essa tendência de tentar reduzir a judicialização ou, se fizer uma ação judicial, solicitar um medicamento, um exame, uma internação que já esteja incorporado na política pública. Eu sempre tive uma preocupação muito grande, talvez por conta dessa minha admiração que eu tenho pelas outras áreas, pelas outras ciências, da gente sempre trabalhar de uma forma, né, intersetorial, multidisciplinar. Todas as ciências são importantes, todos os atores são importantes, então eu sempre tive muita preocupação com que o direito respeitasse a saúde coletiva, respeitasse a medicina, respeitasse os profissionais, e a gente não atravessasse de modo que a gente prejudicasse a organização do sistema. Então, sempre esse, para mim, assim, foi a minha base,
né, é o meu pressuposto de atuação, e é isso que eu tento fomentar nos defensores públicos, que eles atuem na saúde, que eles interajam com os outros profissionais, sempre buscando se colocar na posição do outro, compreender o papel do outro naquele sistema e atuar de forma responsável. Então, na judicialização, a gente vem tentando reduzir a judicialização, ou então fazer uma judicialização que a gente postule um medicamento que já seja da grade, né, que já seja incorporado ao SUS, se não for incorporado, então pedindo para o médico justificar, né, e explicar que aquele medicamento é realmente o único, a única alternativa terapêutica. Enfim, essa é a nossa conduta que a gente vem tentando otimizar na Defensoria Pública. E na tutela coletiva, né? A nossa preocupação na tutela coletiva também é uma tutela coletiva responsável, que venha fortalecer e contribuir, né, para a organização do Sistema Único de Saúde. Quando a gente começou lá atrás, em 2015, que o doutor André e o doutor Rodrigo me deram essa tarefa, que foi desafiadora, porque era uma coordenação nova, né? Eu não tinha parâmetro de como que a gente ia começar, como que eu ia estruturar essa coordenação, né? Como nós abriríamos um espaço de atuação, mas foi um grande desafio. E a primeira coisa, né, sempre guiada por essa minha preocupação de trabalhar de forma, né, multidisciplinar e de criar redes, né, de articulação, parcerias com outras instituições, foi me aproximar dos outros órgãos, né, de controle, dos conselhos profissionais, principalmente do CREMERGE, que eu entendi que não tinha como a gente trabalhar sem uma parceria com o CREMERGE na tutela coletiva. Isso, para mim, era muito claro, né? E, desde então, a gente celebrou vários convênios, em que a gente realiza vistorias em conjunto. Eu participo das plenárias do CREMERGE, participo das discussões, né, contribuindo, seja para auxiliar na resolução de conflitos públicos, né, e coletivos. Nós recebemos inúmeras vistorias do CREMERGE e vocês não têm ideia, assim, os médicos não têm ideia de como essa parceria é importante para a Defensoria Pública e de como essa parceria é importante para o cidadão. E por que é tão importante, né? Não só porque nos dá um ponto de vista do outro, nos dá um olhar técnico, né, do profissional da saúde que nós não temos, né, dos médicos, mas também porque a Defensoria Pública, ao contrário de outras instituições, como o Ministério Público do Trabalho, como o Ministério Público do Estado, nós não temos uma equipe técnica, né, da Defensoria Pública do Estado. Nós tivemos durante algum tempo uma profissional que nos foi cedida, mas foi por pouco tempo. Então, quando eu comecei lá em 2015, a gente não tinha nenhuma assessoria técnica, né? E é essa parceria que hoje instrumentaliza, assim, todas, né, as atuações da tutela coletiva da Defensoria Pública foram instrumentalizadas pelos relatórios de fiscalização do CREMERGE. Às vezes, nem sempre a gente essa atuação coletiva deságua no ajuizamento de uma ação civil pública, né? É judicializado, nem sempre a população vê uma ação judicial, mas a gente pode ter atuado antes, né, de forma extrajudicial, com a expedição de uma recomendação, com uma reunião, né? Quantas reuniões fizemos no CREMERGE, que fizemos acordos, né, que foram frutíferos, e sempre com o auxílio de relatórios de fiscalização do CREMERGE. Então, assim, ao longo desses anos, acho que a gente já recebeu mais de 500 vistorias, né? Se a gente fosse contabilizar desde 2015, 500 vistorias do CREMERGE. Essas vistorias, quando chegam para mim, né, na coordenação de saúde, eu as encaminho para os defensores, né, dos municípios, fomentando para que despertassem neles, assim que eu comecei, né, despertassem neles conhecimento da unidade de saúde, do problema da unidade de saúde do seu município, que ele poderia colaborar e ser um ator importante de transformação, seja para melhorar o funcionamento daquela unidade para a população, seja em prol dos próprios profissionais. Porque quando os profissionais não recebem seus salários de forma digna, quando os profissionais trabalham sem condições, sem insumos, né, sem medicamentos, em péssimas condições de trabalho, isso, inexoravelmente, isso vai desaguar numa assistência péssima para a população. Então, é importante sempre ter em mente que esses dois, né, tanto a saúde do trabalhador, do profissional ali, das condições de trabalho,
quanto à assistência da população caminham juntos. E isso precisa sempre, a Defensoria Pública precisa, os defensores precisam sempre ter em mente, né, que a gente, quando luta por um aspecto, a gente está lutando também pelo outro aspecto. Nessa pandemia, a nossa parceria foi ainda mais importante, porque nós, né, do direito, e por questões, né, recomendações das autoridades sanitárias, a Defensoria precisou rapidamente, né, trabalhar durante alguns meses exclusivamente de forma virtual. As visitas às unidades prisionais foram suspensas, as visitas às unidades socioeducativas foram suspensas e as visitas e as fiscalizações às unidades de saúde foram suspensas. O que para mim foi assim um sofrido, eu posso dizer que foi sofrido, porque eu faço questão de ir a todas as vistorias, né, que eu posso junto com o CREMERGE. Essa é uma marca da Defensoria Pública, eu oriento os defensores a estar juntos nas vistorias, porque isso qualifica a nossa atuação. Quando nós escrevemos a ação judicial, nós estivemos lá, nós vimos, né, nós fizemos parte daquele momento, e esse é um diferencial em toda ação civil pública que a Defensoria faz, com uma recomendação que a Defensoria faz, porque nós nos colocamos no lugar daquele profissional de saúde, nós nos colocamos no lugar daquele cidadão que está sendo mal atendido em uma cadeira, daquele profissional que pede, pelo amor de Deus, né, para chegar a um insumo que ele precisa para tratar o seu paciente. Então, nós sempre vamos pessoalmente às vistorias. E, infelizmente, nessa pandemia, nós não pudemos estar lá. E todas as ações civis públicas, que foram mais de 50 ações civis públicas e que foram ajuizadas, né? Na verdade, tem mais de 70, né? Mas nós tivemos aproximadamente entre 20 e 30 ações civis públicas ajuizadas, todas com base em relatórios de fiscalização do CREMERGE. Então, o CREMERGE foi de fundamental importância, essa parceria foi de fundamental importância para a atuação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro nessa pandemia, porque era o CREMERGE que eram os meus olhos, e era o CREMERGE que eram os meus ouvidos nas unidades de saúde. Então, se a Defensoria Pública conseguiu ajuizar as inúmeras ações, foi graças a essa parceria. Nós criamos um grupo de WhatsApp em que nós discutíamos, né, ainda esse grupo ainda existe, nós discutimos diariamente todos os problemas que chegam, seja o CREMERGE com a Defensoria com o CREMERGE, combinamos as vistorias em conjunto. Quando os hospitais de campanha abriram e os primeiros hospitais de referência do Plano Estadual de Contingência do Estado foram inaugurados para tratamento de Covid, com leitos bloqueados, e nós precisamos comprovar para o juiz a razão pelo qual, né, as razões pelas quais esses leitos estavam bloqueados, foi graças aos relatórios das fiscalizações do CREMERGE. Nós pedimos ao CREMERGE, o CREMERGE prontamente atendeu a Defensoria Pública, especificando que o leito estava bloqueado por falta de recursos humanos, por falta de insumos, né, por falta de medicamentos, né, dos metabloqueadores, né, por exemplo, por falta de cama, enfim, seja qual fosse o motivo, mas nós precisamos do relatório do CREMERGE. O CREMERGE é realmente um grande parceiro, atende a Defensoria nos horários mais, né, assim, ingratos, à noite, de manhã, sábado, domingo, porque realmente são atores que estamos aqui em luta em prol, né, de uma saúde pública melhor. Eu até trouxe aqui para vocês terem uma ideia, as ações, né, que foram ajuizadas com base no CREMERGE, a ação civil pública para desbloquear os leitos dos hospitais de campanha, Rio Centro, Maracanã, a ação civil pública para desbloquear os leitos, né, lá no início da pandemia, do Cérebro, do Anchieta, do Pedro Ernesto, do Gazola, também foi por conta, também foi com base no Maracanã. As ações de Belfor Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Casimiro de Abreu, Nova Iguaçu, São Gonçalo, dos hospitais de campanha, Italva, 2 ações civis públicas em Campos, Angra dos Reis, Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro, Conceição de Macabu, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema. São todos municípios em que a Defensoria Pública, veja, isso é só ação civil pública, porque nós expedimos mais de 90 recomendações, solicitando, por exemplo, a distribuição de EPIs para os profissionais de saúde, com base em relatórios do CREMERGE. Então, foi uma vasta
atuação, e isso com apenas, né, 3 defensores públicos no Estado e mais 4 defensoras, né, que eu pedi auxílio para o doutor Rodrigo, de 2 defensoras, para poder dar conta desse trabalho. Então, nós apenas com 7 defensores, nós cobrimos o Estado do Rio de Janeiro todo, e a gente deve muito essa atuação ao Conselho Regional de Medicina, e isso, assim, queria deixar bem claro, assim, que assim, nós somos eternamente gratos e que a população ganha muito por essa parceria, tá? Então, acho que é só para dar um panorama geral, e eu quis focar bastante na importância da parceria com o CREMERGE, porque é, de fato, né, um dos nossos braços, direito, esquerdo, braço e pernas, né, que fazem com que a gente possa estar em tantos lugares do Estado ao mesmo tempo. Obrigado, doutora Thaisa. Na verdade, essa parceria ela é real, né? O doutor Rodrigo e a senhora já colocaram aqui de forma clara. A gente tem uma vantagem, é uma ponte importante, que é o nosso procurador-geral, o doutor Lucas. Enfim, essa interseção está bastante facilitada e, sem dúvida, a gente não poderia pensar de forma diferente. Então, vou passar a palavra ao Lucas. Obrigado, presidente. E essa concepção, né, Thaisa, que você mencionou agora, é exatamente isso. Você brincou de braço direito, braço esquerdo, mas são membros de um corpo só, né? Então, o desejo do CREMERGE, o desejo da Defensoria, o desejo do Ministério Público do Trabalho, o desejo do Ministério Público Estadual, Federal e da Defensoria da União são iguais. São para que haja uma assistência de qualidade à população, e o único profissional que pode ser o caminho para isso, né, mas o grande profissional, o gestor ali dessas unidades são os médicos. Então, o CREMERGE, nessa pandemia, ele não fechou nenhum dia, né, ele todos os dias ele funcionou. A nossa fiscalização, ela, num começo dessa gestão, ela tinha 4 membros fiscais, são fiscais independentes, concursados, que fazem essas vistorias. Então, com muito técnicos e muito observadores das unidades, e hoje já são 7 médicos fiscais. Com isso, nós ampliamos o nosso alcance e ampliamos a verificação da condição do médico, do trabalho do médico, porque através do médico que a saúde da população é prestada. Então, a minha preocupação aqui, e um direcionamento da diretoria, sempre me cobrando, você sabe, a senhora mencionou dos horários. Os horários são full-time, horários de médicos, então são domingo, plantão sábado à noite, onde tem a emergência, nós estamos lá, a Defensoria está lá, o Ministério Público está lá, e o CREMERGE está lá. E o presidente me cobra muito esse perfil de acolhimento ao médico, porque em que pese as nossas atribuições institucionais não serem de fiscalização da medicina e judicante, o CREMERGE ele tem uma casa do médico, ele é feita para o médico, então ela tem que acolher os médicos em todas as suas necessidades. Então, hoje, mais recentemente, de uma forma muito perversa, esse não pagamento do médico, o médico esse que saiu na pandemia, como o doutor Rodrigo falou, desbravando o desconhecido, enfrentando o medo de estar num vírus que ninguém sabia exatamente o caminho, o desdobramento que ele tomaria, e o médico foi lá. O médico foi ao plantão, o médico foi ao hospital de campanha, o médico trabalhou. O hospital de campanha no Rio de Janeiro, eu e a doutora Thaisa, o doutor Rodrigo também, mas eu e a doutora Thaisa, que já temos uma militância na área médica, a gente sabe que o hospital de campanha é desde 2013 e um pouco mais, porque o médico sempre trabalhou sem insumo, sempre trabalhou com recursos escassos, e ali, sempre através de ação e de alguma forma pressionando os gestores, nós conseguíamos fazer com que esses insumos chegassem, essas condições de trabalho chegassem ao médico. Então, hoje, de uma forma mais cruel, vem a falta de pagamento, a falta de condição, e nós estamos aqui, de verdade, 24 horas à disposição do médico, domingo, feriado,
para que nós, do CREMERGE, possamos acolher o médico, e o médico é a grande caixa de ressonância do CREMERGE, da Defensoria, para que toda a sociedade civil se organize e olhe para os médicos, uma profissão tão importante que foi tão desvalorizada ao longo dos anos. Então, a minha preocupação aqui na Procuradoria é fazer essa interseção com grandes parceiros institucionais, com pessoas extremamente comprometidas com o seu trabalho, que estão sempre à disposição, que atendem o meu telefonema sábado de noite, domingo de manhã, domingo de noite, Dia dos Pais, porque é esse médico que está sofrendo lá na ponta que é o médico que vai atender a população. Então, isso é uma pluralidade, é um mosaico de situações que nós temos que agir. E o CREMERGE fez isso com excelência, fez isso em parceria. No período da pandemia, hoje, foram 303 fiscalizações. 303 fiscalizações, isso deu uma média, advogado não é tão bom de conta, mas uma média de 2 de 3 fiscalizações por dia. Então, é essa a nossa preocupação. Hoje nós temos problemas com as OS que não pagam os médicos. Estamos hoje, eu falei hoje com o presidente do TRT, com o desembargador Martins, sobre a mediação que existe entre o Ministério Público do Trabalho e a IABAS, que está numa mediação em segunda instância, para que haja o pagamento. Há uma promessa de pagamento, há uma questão do Adão Pereira Nunes, onde os médicos estão sendo pagos por cheque, em estacionamento e tudo. Nós fizemos as representações ao Ministério Público Eleitoral, ao Ministério Público Estadual, para que isso não ocorra. Então, o compromisso do CREMERGE é um compromisso com os médicos, é um compromisso para que o atendimento e assistência seja de excelência a toda a população, e de forma incansável nós vamos estar aqui, sempre à disposição da Defensoria. Eu acho que é uma via realmente de mão dupla, porque eu aprendo muito com a Defensoria, e a Defensoria pode usar essa casa quando precisar, e a gente tem que ter essa mentalidade, esse acolhimento, e agradecer muito aos médicos, porque se no Rio de Janeiro hoje nós temos uma redução de casos e uma eficiência no resultado do tratamento, se dá aos médicos, se dá esse esforço deles, e eles merecem, com toda certeza, ser tratado com um pouquinho mais de respeito, com um pouquinho mais de dignidade pelos governantes que nos governam, né? Então, os médicos me conhecem um pouco, sabem o quanto me revolta esse tipo de tratamento, mas nós estamos aqui para isso, para acolher o médico, para tratar o médico, para receber o médico quando ele precisar aqui no CREMERGE. Enfim, estamos muito à disposição. Eu vou passar a palavra ao presidente, eu imagino que já tem algumas perguntas. Talvez essa ação, nós na segunda-feira participamos de uma assembleia, né, doutora Thaisa, com o pessoal do Adão, de novo, entendendo de forma dinâmica. Às vezes numa fiscalização você tem uma foto do que está acontecendo naquele momento. E alguma preocupação dos médicos olha, como é que é a fiscalização? Vocês vão do lado do responsável técnico? E a doutora Thaís explicou muito bem, não, a gente já tem uma técnica, a gente sai uma hora, um fica, outro sai, um vai para o segundo andar, o outro volta para o primeiro. Então, nós temos essa no olho, né? A gente já sabe disso e sempre escutando o médico, porque ele que é o nosso termômetro, é ele quem vai nos balizar, é ele que vai falar. E lembrando, a fiscalização, existem modos de fiscalização. A fiscalização ela pode ser uma fiscalização com base numa resolução do CFM, que é uma fiscalização geral, e ela pode ser, são visitas técnicas ou requerimentos, requisições da Defensoria, dos órgãos de controle. E ali a gente pode ir ou uma denúncia de um médico, eu posso ir num ponto focal, ou eu posso ver o todo. Aqui eu entrei com ação no CAD, quando começaram a falta de insumo e logo no começo da pandemia, a máscara N95 ela começou a subir exponencialmente no valor. Nós entramos com a representação no CAD. Eu falei, olha, tem cartel nisso. Então, por favor, CAD responda. O CAD interveio. Depois EPI, depois respiradores. Ação pública, ação popular, por que os respiradores não seguiram uma padronização técnica? Então, representação ao Tribunal de Contas,
porque foram dispensas sem uma checagem de preços. Então, o CREMERGE, ele tem essa preocupação de forma geral e, graças a essas boas parcerias, tem um alcance hoje muito maior. Então, eu tenho muito a agradecer o presidente que fica aqui e me cobra sempre, está sempre à disposição dos médicos e consegue nos dar esse olhar médico para... os médicos do conselho, os conselheiros, são médicos que estão na linha de frente. São médicos que trabalham nos hospitais, são médicos que operam. Então, o CREMERGE ele é muito vivo em relação a isso, é muito rico para o jurídico poder contar com médicos que militam, médicos que estão nos hospitais. É muito mais fácil, no jurídico, nós escrevermos uma peça com quem sabe do que está acontecendo do que um advogado escrever. Então, fica o meu agradecimento e minha homenagem à Defensoria e a todos os médicos que estão nos assistindo e dizendo mais uma vez que a gente não para enquanto não tiver salário, enquanto não tiver condição digna de trabalho. Então é uma luta, o presidente pode falar, recentemente ele foi com o ministro da Saúde tratar do plano de cargo e salário, tratar de gratificação dos servidores federais, enfim, são questões essas que a gente luta e que a gente tem trabalhado de forma contínua. Presidente. Obrigado. Desculpa. Obrigado, Lucas. Eu vou deixar em aberto, se alguém tiver alguma pergunta, pedir para escrever no chat, né? E eu vou começar puxando, então, uma discussão que, na verdade, a gente nem saiu ainda da pandemia e a gente já vislumbra um problema à frente. Ou seja, o Estado do Rio, esse levantamento é do Conselho Federal de Medicina, e a gente pôde vê-lo com detalhes, mostra que o Rio de Janeiro é o estado no país que teve a maior redução do número de leitos, né? Cerca de entre 2011 e 2019, nós perdemos 1/3 de leitos, tanto na rede SUS quanto na rede privada. É claro que o nosso olhar é para a rede pública, né? Porque é ela que demanda, enfim, em termos populacionais e de recursos, é quem demanda maior visão nossa, né? Maior interesse nosso. E aí, a gente sabe que muita coisa ficou represada, né, por conta da pandemia. E hoje a gente enxerga aqui no estado do Rio, eu vou dizer até particularmente na cidade do Rio, que a gente tem sobra de leito para doente Covid e, de novo, começando uma fila para doente não Covid. Então, a gente enxerga que, a curto prazo, essa fila que a gente já, e a Defensoria certamente conhece até melhor do que nós, né? Essa fila de internação no sistema de regulação, que ela vá, em breve, estar retornando, né? Porque as doenças não deixaram de ocorrer. Então, assim, meu questionamento, claro que como aprendizado, o que é que a gente poderia, né, enxergar como alguma medida visando que a gente possibilite que alguns desses leitos, enfim, de hospital de campanha, leitos habilitados de forma emergencial para o Covid, que eles possam, de alguma forma, poderem estar, né, fazendo parte desse novo painel de leitos hospitalares, porque seria, sim, de uma forma bem objetiva, melhoria na qualidade da saúde. Repito, que aqui no Rio, de forma muito dramática, a gente enxergou essa perda, né? Então, é só para a gente enxergar uma solução que vocês possam nos auxiliar. Bom, acho que eu vou responder, né? O senhor tocou num ponto crucial, né? É o ponto que afeta muito o dia a dia da Defensoria Pública, né, do Estado do Rio de Janeiro. É um ponto ao qual eu venho tocando há anos, né? A redução dos leitos
no estado do Rio de Janeiro é, inclusive, objeto de denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, uma denúncia feita, né, pela Defensoria Pública do Estado, assim, antes da minha licença maternidade ali, né, foi assim, meu último ato, saindo de licença, em 2018, né, então já existe essa denúncia, porque isso é um drama que angustia a Defensoria, mas angustia a mim particularmente por conta dos anos que eu trabalhei no plantão judiciário noturno. E vivi ali o drama dos pacientes, dos familiares e dos profissionais de saúde que ficam naquela linha de frente. Existe também, nós participamos também de uma ação civil pública, nós somos assistentes junto com o Ministério Público em uma ação que já também apontava a deficiência de leitos de terapia intensiva no estado do Rio de Janeiro, de aproximadamente 300 leitos em todo o estado, que só no Rio são 240, por aí, no município do Rio. E nós tivemos uma sentença em 2019, e que foi uma sentença que foi dada muito até em razão da nossa denúncia, né, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em que nós apontamos a mora do Estado brasileiro na adoção de medidas que equacionassem essa grave deficiência de leitos no Estado. Tá? Bom, quando começa a pandemia, esse era o meu maior medo, né? Que como que nós enfrentaríamos uma pandemia com uma deficiência assistencial já, assim, gritante, né? Isso era o que mais me deixava preocupado. Por isso que a Defensoria Pública, já em fevereiro, início de março, expediu recomendação para os 92 municípios, à luz do Plano Nacional de Contingência, fomentando e dizendo que eles tinham, né, além das outras ações, distribuição de EPIs, reforço da atenção básica, monitoramento, testagem, ampliar o quantitativo de leitos para a Covid. Por quê? Porque o Ministério da Saúde traz parâmetros de ampliação de rede, e ele é muito claro no sentido de que a gente só pode, né, a gente suspende as cirurgias eletivas para usar 50% dos leitos da rede própria, e aí a gente expande a nossa rede para a Covid. Então, a gente só poderia, segundo o Ministério da Saúde, os boletins epidemiológicos, usar 50% da rede própria. Que a nossa já era insuficiente, né? E esse era um ponto de partida ruim. Bom, aquele plano maravilhoso, começa com o plano estadual de contingência, com uma série de hospitais de campanha que não vieram, né? Que não vieram. Os que foram abertos enquanto com leitos insuficientes, né? E o que isso acarreta? Exatamente o maior temor da Defensoria Pública do Estado, lá atrás. O que isso acarreta? Acarreta que o Estado começa a fazer novos planos de contingência utilizando leitos de UTI da rede e leitos de enfermaria da rede, leitos que não eram de Covid. Leitos que eram para atendimento de outras necessidades de saúde. E aí quando eles fazem isso, a gente aguenta por um tempo, né? Porque a gente estava no pico ainda da pandemia, a gente aguenta por um tempo, mas quando a gente entra nessa estabilização da pandemia, porque nós estamos, na verdade, num platô, né? Os casos caíram, mas a gente entra num platô. Quando a gente entra nesse platô, a gente se depara exatamente com o quê? Nós temos hoje ainda, e eu fiz esse levantamento pessoalmente, isso é objeto, já está em várias ações civis públicas, teve recomendação da Defensoria Pública com o Ministério Público do Estado, a gente entra na seguinte situação: os leitos da rede própria, hoje muitos, no Serra Leblon, no Albert, no Rocha, no Souza Aguiar, de UTI, que já eram raros no estado do Rio de Janeiro, estão hoje ocupados de pacientes com Covid. Isso acarreta, consequentemente, o quê? O aumento. Hoje nós estamos com uma fila de espera de mais de 200 pessoas de internação para UTI não Covid, né? E essa fila ainda é subdimensionada, porque essa fila, ela, na verdade, a gente tem aí uma deficiência na regulação do Estado gigantesca, que nós temos fila em Campos, nós temos fila em pacientes na Baixada Litorânea, na região dos Lagos, que sequer são inseridos no Sistema Estadual de Regulação. A Defensoria Pública fez um levantamento que comprovou,
né? E a gente usou isso nas ações civis públicas, que as pessoas falecem, e os médicos daí sabem, assim como nós, falecem nas UPAs 24 horas, sequer são inseridas muitas vezes, porque nem sequer dá tempo de inserir no sistema. Muitas vezes a pessoa está tão grave que não tem nem condição de ser transportada. Essa é a nossa realidade. Então, essa fila ainda é subdimensionada. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento, né? Que é o que a Defensoria vem tentando. Em todas as nossas ações civis públicas, as que o Estado quer fechar os hospitais de campanha, né? O Estado não traz ainda qualquer alternativa para solucionar esse impasse no plano estadual de contingência, porque ele quer fechar os hospitais de campanha, mas ele quer fazer isso, né, à custa de continuar utilizando os leitos de UTI, né, que não eram Covid, para a Covid da rede. Então, ele precisa comprovar, né, qual é, então, a oferta que vai compensar a diminuição da oferta de leitos Covid. Ou, então, ele precisa expandir a sua rede para dar conta dessa fila de pacientes não Covid, né? Mas permanecer como está, não tem como. Infelizmente, o Poder Judiciário não... A gente pediu, inclusive, audiência especial para tratar desse tema. Não foi deferido, a gente está em fase de recurso dessa decisão. A gente pediu para o Estado apresentar o rearranjo da rede, exatamente para dar conta das duas necessidades de saúde, Covid e não Covid, né? No plano estadual de contingência, que é o documento técnico que é elaborado, né, à luz das normas sanitárias, para o dimensionamento correto da oferta, né, de leitos na pandemia. O Estado não apresenta, né, esse plano estadual de contingência, esse estudo de redimensionamento da rede. Isso também foi acostado na ação civil pública, da Defensoria Pública com o Ministério Público, em que a gente questiona a flexibilização do modelo de distanciamento social, da forma como foi feito, né, abrindo algumas atividades que, a nosso ver, ainda não eram atividades que poderiam ser abertas, né, já no primeiro momento de flexibilização. E por quê? Porque existem inúmeras falhas, e uma das falhas é essa fila gigantesca para um Estado, um município, para um ente federativo flexibilizar, né, o seu modelo de distanciamento social. A OMS, o Ministério da Saúde dizem o seguinte: você quer flexibilizar? Você pode flexibilizar, mas você tem que testar e você tem que comprovar que a sua rede é capaz de dar conta dos novos casos que virão com a flexibilização, sem prejuízo, né, do tratamento das outras necessidades de saúde. E isso o Rio não vem conseguindo fazer. Acho que nós podemos avançar, continuar avançando numa tentativa, o CREMERS também, numa tentativa de coibir, né, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro a fazer um rearranjo dessa rede, embora isso já tenha judicializado, mas eu acho que todas as frentes que são possíveis, né, são necessárias. O que a gente precisa hoje é uma simples estudo de planejamento de oferta, né? Como que nós vamos conseguir tratar novos casos de Covid, né, sem usar leitos que hoje fazem falta para as outras necessidades de saúde. Porque a situação que hoje nós estamos vivendo é uma situação de estagnação, né, em que a gente não teve um rearranjo da rede na proporção da evolução da pandemia. E quando eu falo evolução da pandemia, não no sentido de novos casos, mas da dinâmica da pandemia, que muda, mas a gente não muda, né, a forma como o gestor está organizando a sua rede. Então, esse hoje é um problema e eu acho que esse problema precisa de uma solução pelo gestor, né? Eu acho que o ideal é a ampliação de oferta de leitos na rede, que já existe, porque muitos pacientes com Covid hoje têm outras também, eles não são pacientes só com Covid, né? Eles são pacientes complexos, que muitas vezes precisam de uma cirurgia, que precisam de algum outro tratamento, e isso algumas vezes o hospital de campanha não tem. Então, mas alguma solução tem que ser dada pelo gestor. E hoje o gestor não nos dá nenhuma solução. Então, esse é o impasse que nós estamos vivendo nesse momento. Obrigado, doutora Thaisa. Corroborando a fala da senhora, a gente foi tentar ouvir essas autoridades, né, em relação a esse déficit e principalmente a esse momento próximo da nossa saída.
E as respostas são bastante evasivas, realmente. O Estado, a gente não tem interlocução no momento, né? Aliás, a gente já não tem há algum tempo. A resposta foi bem evasiva. Vamos avaliar onde serão realocados recursos materiais e humanos que foram utilizados na pandemia. A gente sabe que os que foram utilizados foram poucos, né? Na verdade, tinha uma promessa de muita coisa e, em termos práticos, a oferta foi bem inferior. E o município alega que a redução de leitos se deve à redução de leitos específicos na área psiquiátrica, o que não é verdade, porque esse levantamento do CFM, ele mostra redução de leitos em todas as especialidades, especialidade clínica, especialidade cirúrgica, em obstetrícia, né, que são as maternidades, enfim, é redução ampla. Então, não é uma coisa pontual e nem é de hoje. Na verdade, ele, como eu disse, vem de 2011. Então, é isso. É óbvio que o gestor é quem tem responsabilidade sobre isso, né? A gente vai estar atento a essa movimentação, porque, óbvio, a saúde demanda diuturnamente com as patologias não Covid, né? E o Covid, Deus queira, passe ou diminua, pelo menos em breve, mas a gente vai ter que enfrentar essas outras situações do nosso dia a dia de há muito tempo, e certamente número de leitos é um fator importante. É claro que o leito, especificamente, quando a gente fala número de leito, a gente não está falando apenas lá do local físico, da maca, enfim, a gente está falando de uma estrutura toda, né, que é bastante complexa, a doutora Thaisa já colocou, enfim, a depender do caso, as complexidades vão se ampliando, né, mas, enfim, a gente não enxerga um horizonte, infelizmente, muito, muito otimista em relação a isso, né? Espero poder estar errado, mas vigilante a gente vai estar, com toda certeza, e certamente contando com a parceria de vocês aí. Lucas? Exatamente nessa esteira, né, do que a doutora Thaisa falou, do que o presidente falou. Hoje o presidente foi ao Bom Dia Rio falar justamente desse estudo do CFM. O presidente, o Dr. Mauro, presidente do Conselho Federal, tem uma interlocução quase que diária também com o Dr. Walter, com o nosso presidente. E nós temos chamado, sim, os gestores à sua responsabilidade. Quando um gestor responde de alguma forma evasiva, nós pedimos uma mediação judicial, que é sempre onde se deságua esse tipo de demanda. É óbvio que os gestores que são médicos, eles são intimados a comparecer no CREMERGE e respondem aqui se houver alguma infração ética, eles têm que necessariamente prestar esse esclarecimento aqui ao CREMERGE, isso a gente tem feito. E lembrando nesse ponto de cirurgias eletivas, de outras doenças que não de Covid, e dessa necessidade que a sociedade como um todo precisou de afastamento, e o CREMERGE foi muito dinâmico nisso. Então, a primeira resolução que nós temos sobre telemedicina, ele é de 20 de março. Então, a partir dali, permite, numa conversa do presidente com o Dr. Mauro, presidente do CFM, o CREMERGE ele faz de forma inaugural a telemedicina, regula a telemedicina. Isso permite que os médicos possam atender seus pacientes, enfim, possam prestar as suas orientações. Uma outra resolução que é muito importante também era a prescrição desse atendimento. Como o médico prescreveria isso, como é que ele passaria a receita? Então, logo após, vem uma resolução da receita digital. Então, numa conversa com o Conselho de Farmácia, aqui fica um agradecimento à presidente Tânia, que é a presidente do Conselho de Farmácia, ela faz esse acordo, CREMERGE Farmácia, e surge a receita digital, que foi de muita valia, a gente sabe desse feedback, foi de muita valia para os médicos e também para a população. E outra questão, outra resolução muito importante foi a resolução no que diz respeito tanto ao EPI, também foi a resolução ali de 20 de março, de proteção, quais as proteções adequadas
aos médicos, e a partir da nossa resolução, o Ministério Público do Trabalho tem um balizamento do que era necessário naquele momento, e, por fim, nesse assunto especificamente, a resolução de liberação dos leitos para as cirurgias eletivas. Porque, num primeiro momento, nós vimos com alguma preocupação, lembrando que tanto os defensores quanto os promotores, os procuradores da República, eles têm a sua autonomia funcional. Então, Dr. Rodrigo, ele é o chefe administrativo da Defensoria, e o defensor ele tem a sua autonomia de atuação. Então, pode ser que em Campos tenha uma atuação, em região dos Lagos tenha outra. É óbvio que a doutora Thaisa tenta de forma coordenar isso e unificar com esses dados, mas ele tem essa independência funcional. Então, houve a resolução do CREMERGE com parâmetros de segurança para que se permitisse que os médicos pudessem fazer cirurgias eletivas, cirurgias essa extremamente importantes, que estavam ali, as pessoas não deixaram de ter câncer, não deixaram de morrer de problemas cardíacos, não deixaram de ter pressão alta, então os médicos precisavam atuar ali para proteger a população. Então, essa foi uma outra atuação do CREMERGE, que, ao meu ver, foi muito importante, mais uma vez ali agradecendo aos conselheiros que estavam militando, estavam nos hospitais e sentiam essa necessidade. Presidente, eu acho que já tem algumas perguntas inclusive nesse sentido, e lembrando mais uma vez também da Defensoria, agradecendo, né, que nós temos atuação, doutor João Elvésio, de Volta Redonda, defensor, atuante lá em Volta Redonda. Recentemente também tivemos, estamos ainda com problema lá em Volta Redonda, do hospital, o doutor Elvésio tem capitaneado isso, mas no nome do doutor Elvésio, da doutora Rafaela, que na região dos Lagos tem trabalhado muito, doutora Luísa Maciel, em Caxias. Então, alguns defensores, né, que têm nos ajudado muito a fazer essa interseção nos 92 municípios. E aí mais uma boa notícia que o presidente deu agora, não sei nem se eu poderia adiantar isso, mas do CREMERGE itinerante, do CREMERGE chegando a esses 92 municípios para atender aos médicos ali, não só a parte de medicina, mas também a parte de cartório, enfim, de documentação do médico. Esse é o desejo do CREMERGE, chegar em todos os cantos. E, assim, é até interessante, Lucas, porque a partir de outubro a gente vai ter atuação coletiva nos 92 municípios. Hoje a gente tem uma atuação limitada ali na região da Costa Verde, do Sul Fluminense, no Noroeste, naquela região dos Lagos, Macaé, e agora a gente conseguiu expandir. Enfim, então teremos outros defensores aí, combinado com o CREMERGE itinerante, quem sabe, para atuar no Norte Fluminense, na região serrana. Agora a gente vai criar também 2 na Baixada, porque a situação na Baixada Fluminense é dramática. É evidente que não é só na área de saúde, mas hoje o que mais grita aos olhos assim, é a questão da saúde pública, e a gente conta muito que essa parceria com pessoas tão combativas como o João, enfim, a Luísa e a Rafaela e o Tiago Abud, a gente consiga expandir. Eu vou saudar aqui a médica da coordenadora, já vi aqui no chat, da Câmara de Resolução de Litígios em Campos, porque lá o resultado, esse resultado que eu citei foi muito importante quando a gente fala de uma redução de judicialização de 70%, ainda mais no momento em que os recursos públicos para expandir a defensoria estão cada vez mais escassos. A gente fica muito feliz com essa parceria com os municípios. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu vou trazer uma pergunta aqui, Rogério Casemiro. A reabertura do hospital de campanha do Maracanã mobiliza recursos públicos vultuosos, pois além da equipe de saúde, necessita de robusta infraestrutura. Desde sua reabertura, o hospital está sem paciente. Neste caso, por que não ouvir a equipe técnica da saúde e fazer o caminho de volta, ou seja, propor o seu fechamento e os recursos financeiros serem alocados nos hospitais existentes? Pois é, então, é isso que eu acabei de falar, né? Eu estou esperando exatamente isso. O problema é que o que a equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde diz na última versão do plano estadual de contingência, que é elaborado por eles, é de que o hospital de campanha tem que estar lá, né, com os seus 400 leitos.
Então, nós que somos do direito, não podemos questionar a decisão técnica. A decisão técnica está lá. A gente ainda dá um empurrão no processo pedindo, né, para eles apresentarem, então, exatamente isso que foi sugerido, né, essa proposta de rearranjo da rede, readequação da rede com uma oferta na rede própria. Mas eles não conseguem, por incrível que pareça, eles não conseguem comprovar. Então, a gente fica engessado, porque a gente só pode, a gente não é gestor, a gente não é técnico, a gente faz é controlar o ato administrativo, ou seja, as decisões, né, pautados, né, muito pelas escolhas, pelas próprias escolhas deles. E o Plano Estadual de Contingência escolheu o hospital de campanha. E ainda quando nós tentamos, lá atrás, não sei se vocês lembram disso, que saiu, foi veiculado na mídia, que nós levamos os dados dos leitos bloqueados, né, da existência de números, quase 1.000 leitos bloqueados na rede, que até um levantamento da Defensoria Pública de 2019, o juiz indeferiu. Por quê? Porque o judiciário, e aí essa é uma questão da construção jurídica mesmo, tem muito cuidado em que nós devemos respeitar as opiniões e as decisões técnicas do gestor. E a decisão do gestor foi pela ampliação da rede por hospitais de campanha. Enquanto ele não muda a decisão técnica dele, a gente não pode interferir nessa decisão. O que a gente pode tentar fazer é lutar para que não haja desassistência, né? E eles não trazem essa alternativa. Eles teriam, na verdade, a gente tem fila de internação de UTI Covid, né? Nós pedimos para que esses leitos sejam ocupados por pacientes, as pessoas poderiam estar ocupando um leito Covid, mas o Estado não ocupa exatamente com uma estratégia de alegar futuramente no processo que esses leitos não são necessários, né? Mas nós temos fila, isso a gente tudo já está no processo, já está na ação judicial. A fila mostra que nós temos necessidade. Por que aqueles leitos não são ocupados? Né? Por que essas pessoas estão morrendo, né? Porque não se quer simplesmente ocupar um leito. Então, que ocupe, se não tem então por que não ocupa o leito da rede? Né? É porque se temos filas ainda e se temos uma fila de UTI não Covid gigantesca, é porque nós temos deficiência de leitos. E isso está bem claro para todo mundo. Obrigado, doutora Thaisa. Eu reforço a resposta da senhora no mesmo sentido. Na verdade, essa colocação deveria chegar ao gestor estadual. O que a gente quer, na verdade, é exatamente essa definição dele, né, do gestor, em relação à carência de leitos, quer seja Covid ou não Covid. Se o hospital é Covid e não tem mais dinâmica para seu preenchimento, enfim, que se transforme em leitos não Covid, vire um hospital, enfim, de assistência. A duração de um hospital de campanha, ela não é tão restrita, o tempo, né? Na linha do tempo, fala-se em 4, 5 anos, enfim. Então, seria, de alguma forma, uma decisão do gestor de forma objetiva, como aproveitar, já que o Estado do Rio, né, é sabido, esse trabalho do CFM só mostrou que todos nós que trabalhamos na área sabemos que é a carência de leitos, enfim, a demanda reprimida por leitos. Então, na verdade, o Estado precisa enxergar essa alternativa, né? A doutora Renata, o doutor Rodrigo já comentou, na verdade, ela reitera a importância essa necessidade desse diálogo institucional. O campus, então, é um exemplo, né, bastante exitoso dessa relação. Então, já foi feita a menção aqui ao seu comentário. E uma pergunta do doutor Sandoval: por favor, não seria o momento de desistir do modelo OS terceirizações e retornar aos concursos com vínculos empregatícios, que sejam mais sólidos com os profissionais de saúde do Rio? Eu vou até me adiantar rapidamente aqui num comentário. A gente enxerga da mesma forma, óbvio, né? Carreira de Estado, concurso público, esse seria o sonho de consumo da classe médica, né? A gente já batalha em algumas frentes há muitos anos, não é de hoje, não seria eu a
a pleitear esse mérito, mas recentemente, por termos alguma facilidade, temos um conselheiro nosso aqui, lá num cargo de segundo escalão do Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária, a gente tem um acesso melhor. E essa conversa com o Ministério da Saúde está andando e andando assim, de uma forma que eu, em 37 anos de formado, ainda não tinha vislumbrado. O ministro, apesar de não ser médico, e aqui eu não estou trazendo nenhum cunho político, né? O CREMERGE, ele não tem esse viés, mas estou falando do que eu presenciei lá, ele está bem aberto a ouvir e solicitou que a Associação Médica Brasileira, junto com o Conselho Federal de Medicina, elaborasse, então, um plano de cargos e salários que pudesse, de forma mais objetiva, ser implementado. Então, a gente sempre defendeu isso, né? Não é um momento de exceção que nos faz pensar dessa forma. Seria realmente os vínculos precários permitem tudo isso que a gente está vendo aí no nosso dia a dia. Então, do ponto de vista do Conselho, a gente concorda plenamente que o ideal seria isso. Gostaria de ouvir também a opinião dos doutores aí. Esse é um modelo, assim, né? É um modelo que, assim, primeiro, vamos pontuar que o Supremo Tribunal Federal define o modelo de organização social como um modelo que é constitucional, desde que, né, ele observe os princípios da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, né, na hora de contratar o seu pessoal, na hora de contratar os seus fornecedores, os seus prestadores de serviços. Mas é um modelo que, na prática, teria algumas vantagens, né, na medida que não seria tão engessado pelas regras do processo administrativo, de licitação, de concurso público, né, embora tenha que fazer um processo seletivo, né, também pessoal, com base na exigência de critérios técnicos. No momento, até estou analisando essa questão do contrato de gestão e do modelo, porque a Defensoria Pública coordena a rede de controle do Tribunal de Contas da União e a rede de controle está debruçada exatamente sobre as falhas e as deficiências desse modelo. Mas esse modelo, ele foi vendido, né, foi sedimentado, né, foi legalizado, digamos, positivado assim, na lei, com vantagens, né, com a promessa de trazer vantagens. Mas é um modelo que, na prática, traz muitos problemas, né? Ele traz inúmeros problemas, principalmente no tocante à fiscalização, né, da eficiência contratual, do alcance das metas, dos valores que são repassados, dos contratos que são firmados pelas organizações sociais. Tem, de fato, uma precarização do vínculo, né, de trabalho, que é péssimo para a assistência, né? Hoje a gente não tem nem CLT, muitas vezes a gente tem cooperativa e, às vezes, pessoa jurídica. Então, hoje a gente está vivendo isso no Adão, né? É uma situação extremamente dramática, querendo que os seletistas do Adão agora virem uma pessoa jurídica. Isso já foi feito, já tinha sido feito pela OS anterior, né? Então, de fato um modelo que precariza o vínculo. Se você me perguntar também, pessoalmente também concordo que não é o melhor modelo, né? Mas todas as tentativas também que já foram feitas, não pela Defensoria Pública, porque isso é anterior à minha entrada e ao início também da coordenação de saúde, mas pelo próprio Ministério Público, esse modelo no Supremo, juridicamente a gente perde, porque o Supremo já declarou que esse modelo ele é constitucional. Então a gente está agora tentando atacar, né, à luz dos estudos dos tribunais de contas do Estado, da União, a eficiência desse modelo. Então a gente está tentando controlar esse modelo, tentando atacar esse modelo, né, demonstrando que ele não atende ao princípio da eficiência, né? A gente gasta muito mais e não tem a produtividade que poderia ser alcançada com esse muito mais, né? Com esse valor muito mais caro que a OS demanda. Agora, essa transição também desse modelo é uma transição que tem que ser feita com muito cuidado, né? O município do Rio tentou aí se desvencilhar das organizações sociais de uma forma audaciosa, né? Colocando sob a gestão da Rio Saúde inúmeras unidades, inúmeras clínicas de família, e a Rio Saúde não conseguiu dar conta de tamanha tarefa. Então, também a transição, a saída da
organização social para a Rio Saúde, ou caso o Estado também queira fazer isso, o Estado também tentou fazer isso agora com a Fundação Saúde, a Fundação Saúde também não teve, né, condições operacionais de dar conta também dessa saída da OS. Então, essa transição também tem que ser feita, essa transição de retorno também tem que ser feita com muito cuidado, também para não gerar desassistência. Concordo plenamente, Thaís, e essa visão do Supremo em relação à constitucionalidade da organização social, isso já é uma decisão, aí eu imagino que já tem uns 4 ou 5 anos, ela é importante para ter como parâmetro, mas hoje o nosso enfoque, né, como você mencionou agora, é não só o princípio da eficiência, mas da continuidade do serviço público. E aí eu encampo uma posição que é do Ministério Público, eu vejo com muita preocupação, tanto a falta de recebimento de salário, enfim, como as contratações por PJ, outro tipo de contratações que não são, porque elas se enquadram exatamente no conceito de relação de trabalho previsto no artigo 3º da CLT, né? E a organização social, ela deve ser uma prestadora de serviço. Hoje, as organizações sociais, elas não são prestadoras de serviço, elas são intermediadoras de mão de obra. E aí, de novo, parafraseando o que o doutor Berthier, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, falou aqui no nosso último webinar. O médico que está no Adão, por exemplo, ele está em outra organização social, ele já é médico do hospital há algum tempo. Então, há 10 anos ele é médico do hospital. Não raro nós vemos médicos que passaram por várias OS. Então, isso demonstra que a OS não é uma prestadora de serviço, que a OS é uma intermediadora de mão de obra. Então, o que o CREMERGE tem feito, junto com o Ministério Público, Tribunal de Contas, não com a Defensoria, porque é uma questão de atuação institucional mesmo. Não é que a Defensoria tem muita vontade de fazer isso, mas lógico que nós, na Constituição, no Estado de Direito, nós temos que nos ater às nossas atribuições. Então, o CREMERGE tem feito essa interface para mostrar que organização social, o Supremo já definiu o que é possível, mas o que está acontecendo não é organização social na concepção da lei. Então, que haja realmente uma contratação, uma prestação de serviço, de eficiência, de forma contínua, e naturalmente que o vínculo público, um vínculo mais sólido, cria mais pertencimento, cria mais conhecimento daquela unidade, enfim, o médico fica melhor, né? Nesse sentido também é a autonomia, né, do médico, enfim, de que cada médico possa atuar de forma livre, de forma consciente. Então, isso são valores muito importantes do CREMERGE. São 2 balizas que eu falo na nossa atuação, a autonomia do médico e humanização do atendimento. São valores que são tão caros também para a Defensoria e que nós perseguimos o tempo inteiro. Então, essa é a defesa do médico, defesa da população. Eu aproveito já aqui pelo adiantar da hora e agradeço ao presidente pelo convite, agradeço ao doutor Rodrigo pelo trabalho. Eu já sabia, doutor Rodrigo, que a Defensoria estava em expansão, por isso que eu falei antes, para a gente ser o pioneiro na ideia, mas já fica aqui todo o carinho de parceria, da gente estar nos 92 municípios atendendo a sociedade civil como um todo, tá? E ao médico em especial. Obrigado, doutora Thaisa. Eu que agradeço, gente. Um prazer. Na verdade, o didatismo da apresentação nos propiciou poucas perguntas, mas óbvio que foram suficientes para que a gente, então, pudesse demonstrar aos nossos colegas o trabalho o que a gente tem como bastante importante e valorizado por nós da Defensoria. Eu queria agradecer imensamente ao doutor Rodrigo e à doutora Thaisa pela disponibilidade. A gente sabe que, nesse momento, o fato de estar trabalhando ou remotamente ou mesmo na própria unidade tem sido um trabalho mais intenso. Então, a concessão de vocês para estar com a gente aqui hoje me faz
realmente poder pensar que quando os objetivos são comuns, as ideias também comungam, e a gente certamente tem que andar junto, né? Então, muito obrigado aos dois. O CREMERGE já esteve e continuará estando à disposição dos senhores naquilo que julgarem necessário. O Lucas é essa ponte, não tenha dúvida, mas todo o conselho está aberto aqui aos senhores no que pudermos ajudar. Muito obrigado. Eu deixo para vocês fazerem as considerações finais aí. Vou agradecer muito a parceria, o convite. Foi muito importante para a gente estreitar essa relação que o Lucas fomenta de forma tão afetuosa, enfim, institucional também, e colocar mais uma vez a Defensoria inteiramente à disposição do CREMERGE para a gente expandir essa parceria de sucesso. Muito obrigado a quem nos assistiu. Obrigado, Lucas. Obrigado, presidente. Eu também, só tenho a agradecer mesmo, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Foi muito interessante o debate, as perguntas foram super inteligentes. Doutora Renata de Campos, um beijo, ó. Vou voltar aí assim que der, porque eu estou sempre aí em Campos. E a Defensoria está à disposição, acho que vocês sabem disso, mas é sempre bom reforçar, né? A gente tem aí que venham novos projetos em conjunto, novas lutas, né? Obrigado, então, a vocês da Defensoria, obrigado aos colegas que também dedicaram seu tempo aqui a nos prestigiar, e até uma próxima. Aguardamos ansiosamente. Obrigado.